Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel Linhares, mas pode me chamar só de Daniel ou só de professor, como preferir. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou professor de inglês e francês desde 2015 e meu objetivo aqui é fazer com que você alcance a fluência sem sair de casa. Na aula de hoje, eu vou te ajudar a entender de uma vez por todas como usar o Simple Past no inglês. Essa vai ser a primeira aula de uma série de vídeos que eu vou fazer explicando os principais tempos verbais do passado em inglês, o Simple Past, o Present Perfect e a diferença entre eles. A primeira dificuldade aparece quando tentamos encontrar um equivalente único do Simple Past para um tempo verbal no português, mas acontece que o Simple Past engloba dois tempos verbais do português, o pretérito perfeito e o imperfeito. O pretérito perfeito é aquele em que uma ação foi realizada e concluída no passado. Por exemplo, eu comi, eu andei, eu fiz. E o imperfeito é aquele que indica uma duração ou uma frequência. Eu comia, eu andava, eu fazia. Repara que é diferente. E o que vai me mostrar qual deles é esse equivalente, no inglês, vai ser o advérbio que está acompanhando a frase. O advérbio nada mais é que o quando ou a frequência da ação na frase. É isso que você tem que pensar ao usar o Simple Past. A ação foi pontual ou ela teve uma certa frequência ou duração? E de qualquer forma, em ambos os casos, todas as ações foram realizadas, concluídas. Vamos olhar o primeiro exemplo. I sometimes walked home from school. I sometimes walked home from school. Pode repetir em casa se quiser. O que isso significa aqui? O sometimes, às vezes, às vezes. Então, naturalmente, para o português, o andava vai parecer melhor. Vai ser o equivalente nesse caso por causa do sometimes. I sometimes walked home from school. Às vezes, eu andava do colégio para casa, né? Eu voltava a pé para casa. E o outro? I often studied English after lunch. I often studied English after lunch. Então, eu frequentemente estudava inglês depois do almoço. Repara que por causa desses dois advérbios de frequência, sometimes e often, o equivalente do português vai ter essa forma do andava, estudava. Não dá para você pensar no eu estudei aqui. Eu frequentemente estudei, fica um pouco estranho. O estudava já indica melhor essa situação de frequência de duração, como aquela setinha ali embaixo tenta demonstrar. I often studied English after lunch. Então é como se num passado onde eu não estou dizendo especificamente quando, mas eu estou dizendo, indicando a frequência, né? Eu estudava inglês frequentemente depois do almoço. Beleza. Qual que é o segundo caso? Quando você indica um ponto definido no tempo ou um ponto indefinido. Significa que você não precisa necessariamente dar uma data para a ação, mas você está indicando na frase quando que aconteceu, com outro advérbio, agora um advérbio de tempo. Então, we watched a good movie last week. We watched a good movie last week. Então, nós assistimos um bom filme semana passada. Eu estou indicando quando, semana passada. Então, por isso, por algum motivo, o last week é importante para a sua história. Faz sentido, é importante, é relevante para a sua história dizer que last week vocês assistiram esse filme, e não ontem, e não ano passado. Last week, por algum motivo, é importante. E por causa disso, você usa o Simple Past e não qualquer outro tipo de tempo verbal no passado no inglês. Yesterday, I arrived in New York. Yesterday, I arrived in New York. Então, ontem eu cheguei em Nova York. Ontem eu cheguei em Nova York. Ontem é importante para a sua história. Você precisa dizer que ontem você chegou. Então, por causa do ontem, você vai usar o Simple Past. Mesma coisa para o I went to the theater last night. I went to the theater last night. Então, eu fui ao teatro ontem à noite. De novo, ontem à noite é importante. É um ponto fixo definido no tempo. E quando a gente usa um ponto indefinido, a gente continua usando o Simple Past, mas dessa vez a tradução, o equivalente para o português pode variar um pouquinho, e aí você precisa pensar no resto do contexto para saber como interpretar aquela frase da melhor maneira. Por exemplo, People lived in caves a long time ago. People lived in caves a long time ago. Pode ser tanto pessoas moraram ou pessoas moravam. Depende. She played the piano when she was a child. She played the piano when she was a child. Pode ser tanto ela tocou, uma vez só, algumas vezes,
ou ela tocava, ela tinha essa frequência. Então, na setinha, a gente vai ver que é uma coisa pontual no tempo e eu preciso dizer quando. Quando, sempre lembre-se de dizer quando. Apesar de no português não precisarmos fazer isso, em inglês você vai precisar dizer quando, se o quando for importante para a sua história, e aí você, consequentemente, vai usar o Simple Past, beleza? Qual que é o próximo problema que enfrentamos ao ter que usar o passado no inglês? Apesar da conjugação no inglês ser muito mais fácil que línguas latinas, como o português, nós ainda precisamos nos quebrar a cabeça um pouquinho com os verbos irregulares. E não tem jeito, a única forma é decorando. Então você vai encontrar esse tipo de lista aqui em qualquer site ou livro de inglês que você possa imaginar. Só que a minha sugestão é, em vez de tentar decorar todas essas listas e todos esses verbos, tente aplicar esses verbos na sua vida. Ou melhor, pense na sua vida quais são os verbos que você mais utiliza para você tentar internalizá-los mais rápido, para você tentar utilizá-los em frases que fazem sentido para você. E aí, qual a minha sugestão aqui? Pega uma lista dessas e tenta anotar o significado das palavras e a pronúncia delas. Eu poderia fazer aqui, né? Be, was, were, que é o mais importante de todos. Become, became, begin, began, bring, brought, buy, bought. Mas você pode fazer isso sozinho, né? É só digitar em qualquer dicionário online ou no próprio Google Tradutor e você encontra a tradução e a pronúncia, beleza? E você marca os mais importantes e tenta usá-los em frases. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aqui, na minha forma aqui. Eu sou um professor. O que eu mais faço? O que eu faço todo dia? Eu dou aula. Então, I give lessons ou I teach English ou I teach French, por exemplo. Esses dois verbos são irregulares. Então, I give vira I gave. I gave lessons. I gave lessons e eu tenho que dizer quando. I gave lessons this whole week. I gave lessons this whole week ou I gave lessons yesterday. Beleza? E no outro caso, I teach English ou I teach French. Agora eu vou botando no passado. I taught English, I taught French. E eu tenho que dizer quando. I taught English when I was a child. I taught English when I was 20. Pronto. Então eu estou ancorando essa frase, essa ação no passado com uma referência. I taught English when I was 20. Eu ensinei ou eu ensinava quando eu tinha 20 anos, né? When I was 20 years old. Eu não preciso falar o years old. E o outro, I gave lessons yesterday. Ou yesterday I gave lessons. Então, ontem eu dei aulas. Faz mais sentido ser algo pontual, porque ontem é pontual. Beleza? Tenta fazer esse tipo de exercício pensando em ações que fazem parte da sua vida e procura como é que é aquele verbo, como que eu falo a versão dele no passado, se é regular ou irregular, e tenta aplicar em frases, lembrando sempre de dizer quando para usar o Simple Past. Ponto importantíssimo sobre verbos regulares. Para verbos regulares, basta adicionar um ed no final do verbo que você já conhece. Por exemplo, play vira played. Por exemplo, arrive vira arrived. Mas qual que é o detalhe aqui? Você muitas das vezes, eu diria que 90% dos casos, você não vai falar esse ed. Você vai falar só um som de D bem levinho ou um T bem levinho. Por exemplo, played, played, não tem som de E nem de I, é played, played. E arrived, mesmo caso, arrived. Agora, por exemplo, em palavras como like, liked, liked, fica um som de T bem levinho, porque o som que vem antes é de consoante. Liked, liked. Não é liked, liked. Você não fala o E e muito menos marca o D no final. É bem levinho. Liked, liked e o outro played. Beleza? Lembra de fazer em casa, sempre treinando para ver se consegue repetir da forma correta. Outros pontos importantes sobre o Simple Past. Em frases afirmativas, basta adicionar um ed no final, é a conjugação igual para todas as pessoas, menos quando for verbos irregulares, que tem aquela listinha que eu já falei que você vai memorizando, internalizando aos poucos de acordo com a necessidade, com a sua vida, com a frequência que você utiliza esses verbos e ações. Só que agora, para dizer frases na negação, nós vamos ter dois casos, duas mudanças possíveis. Se for o verbo to be, ser ou estar, quando você põe no passado, ele vai virar
was ou were e not. Basta adicionar o not, assim como em português. Eu não era, eu não fui. I wasn't ou I was not. Essa é a contração de was not, vira wasn't. E quando é para, por exemplo, you, vira you were not, vira you weren't. Wasn't, was not, weren't, were not. Beleza? Então vamos ver alguns exemplos de frases aqui. I was not American. I was not American. Eu não era americano. I wasn't a scientist. He was not hungry. She wasn't ready. You were not tall. They weren't short. They weren't short. Pode repetir em casa aí para ter certeza que está acertando na pronúncia e a tradução está ali do lado. Só que agora vamos pensar o seguinte. O was pode ser era ou fui ou estava, dependendo da situação, dependendo do contexto. Então lembre-se que traduzir não é a melhor maneira de tentar abordar, entender esse assunto, justamente porque tem várias possibilidades, mas você precisa entender o que aquela frase quer dizer. Então, I was not American, eu não era americano, faz mais sentido. Eu não estava americano, não faz sentido nenhum. E eu não fui americano, nesse caso também não. Então, o era é o melhor caso, é a melhor opção de tradução, mas tentar fazer essa conta na cabeça ao ouvir ou ao falar demora muito. Então, o contexto já vai te dizer automaticamente qual é a melhor forma e vai te poupar tempo, tá? Não tente traduzir, tente entender. Para qualquer outro verbo, a gente vai adicionar também o do not. Esse do não é o verbo fazer. Esse do ele tem uma função de auxiliar e ele simplesmente existe na estrutura da negação. Ele não pode ser traduzido como fazer. Ele simplesmente faz parte da estrutura da negação. E aqui nesse caso, a gente vai conjugar o do. O do vai virar did, que é o do no passado. Então, uma frase simples de I traveled com aquele som do ed no final, que vai ser bem levinho, traveled, vai virar I did not travel ou I didn't travel. I did not travel ou I didn't travel. O que aconteceu? O do, que está lá como auxiliar, foi para o passado, foi conjugado para did. O not, normal, faz parte da estrutura. E o travel voltou para a forma original. Então, I traveled, com o som do ed, vira I did not ou I didn't travel. E a mesma coisa acontece para todos os outros casos, seguindo ainda aquela ideia de ou frequência, duração ou algo definido, um ponto no tempo. Então, I did not travel a lot. Eu não viajei ou eu não viajava muito. She did not like chocolate. She liked. She did not like. Então, ela gostava ou ela gostou. Faz mais sentido que ela gostava, entende? E ela não gostava de chocolate. Ela não gostou de chocolate é meio estranho, né? A não ser que você estivesse falando de um chocolate específico, enfim. Mas he, né? He didn't like chocolate. Então, ele não gostava de chocolate. Faz muito mais sentido pensar assim. Recapitulando, então, para saber se a gente pegou tudo mesmo. Simple past precisa dizer quando ou precisa dar uma indicação de frequência ou duração. O primeiro caso vai ser algo pontual, que já terminou, e o segundo vai ser algo que teve uma duração ou frequência que também terminou, todos no passado. E aí o equivalente para o português pode variar dependendo de todos esses elementos. Não tente traduzir, tente entender o que aquele tempo verbal, aquele verbo conjugado daquela forma representa no tempo. Então, I often studied English after lunch. I often studied English after lunch. Frequentemente, eu estudava inglês depois do almoço. Frequentemente, com uma certa frequência ou duração. E o outro caso, algo pontual, um ponto definido no tempo. Então, we watched a good movie last week. I studied English yesterday. E aí você sempre tem que lembrar que para usar o simple past, por algum motivo, por alguma coisa, o quando é importante. Faz diferença você dizer o quando. Ontem é diferente de semana passada, que é diferente de ano passado. Beleza? E aí você pode também, como exercício de vocabulário para adquirir mais vocabulário, é pensar em todos esses advérbios, esses quandos diferentes e tentar achá-los em inglês, de acordo com a praticidade, com o uso que você tem na sua vida. Ontem à noite, semana passada, mês passado, como que eu falo isso? Procura aí, facinho, Google.
Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham curtido, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E lembrem-se de que você entendeu o que eu falei não significa que você aprendeu automaticamente. Então, revisa, pratica, estuda, procura as palavras que fazem sentido para você, que você mais usa no seu dia a dia e tenta aplicar em frases, criando frases, pensando sozinho, falando com alguém, se gravando, por que não? E corre atrás do vocabulário que faz sentido para explicar aquela história. Então, se você está falando de uma ação no passado, quando ou com que frequência? Você precisa dessas palavrinhas no seu repertório para conseguir montar as frases. E, claro, dos verbos das ações que fazem mais sentido para você para contar aquela história. E aí você complementa do jeito que você conseguir, do jeito que você precisar e sempre exercitando o máximo possível, tentando cobrir todas essas áreas da negação também, porque a estrutura modifica um pouco, então você tem que se acostumar a fazer isso, principalmente rápido quando você estiver falando, porque falando você tem menos tempo para pensar. Quando você está escrevendo, fazendo exercícios, você consegue, né? Para um pouquinho, pensa, confere, consulta e tal, mas falando, não. Então já tem que estar tudo na ponta da língua. Me segue lá nas redes sociais, Instagram, aqui no YouTube, para ficar sempre por dentro de todas essas dicas que eu dou, as aulas de gramática. E é isso aí, espero que tenham curtido. Mostra para aquele seu amigo ou amiga que quer aprender inglês, que quer melhorar o inglês e até a próxima.